abrirem as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, e nós vamos ler alguns versículos e vamos pensar. Hoje vamos apenas meditar um pouco a respeito da palavra do Senhor. Em Lucas, capítulo 1, versículo 39. Todos encontraram Lucas, capítulo 1, versículo 39. Diz assim: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Vamos orar. Senhor, pedimos agora o Teu Espírito Santo nos tocando, nos dando o entendimento da palavra, que possamos, ó Deus, ouvir tão somente a Tua voz e possamos aplicar, Senhor, estes valores que estão na Tua palavra, na nossa vida, na vida do nosso, dentro do nosso lar. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós encontramos aqui uma história interessante quando Maria se encontra com Isabel. As duas grávidas, uma estava grávida de Jesus, Maria, né? Isabel grávida de João Batista, primo do Senhor Jesus. E aqui nós encontramos um bebê, um feto. Ele estava ainda dentro do útero e Isabel dá o testemunho dizendo: olha, quando eu me encontrei com Maria e com o bebê que está no ventre de Maria, que era o Salvador, aquele neném que ainda não tinha nascido, que estava no útero, saltou de alegria. Quando aquelas duas mulheres se encontraram, houve uma ação do Espírito Santo, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e aquele bebê foi tocado pela presença do Espírito Santo naquela vida. E nós começamos a pensar, né? Estamos em discussão no Brasil sobre aborto, né? Eles discutem se aquele feto, ou aquele bebê que ainda está no útero, se ele já é uma pessoa, assim a sociedade moderna pergunta. E nós vemos aqui um bebê ainda não nascido, no útero da sua mãe, cheio do Espírito Santo e movido de alegria a ter um contato ali com aquela mulher que estava grávida do Salvador da humanidade. Aqui nós já temos a resposta bíblica, né? Aqui nós já sabemos que é missão das mães darem aos seus filhos, ainda no útero materno, ainda quando está lá na barriga, a oportunidade de um ambiente cheio do Espírito Santo. E aquele bebê que ainda não nasceu vai ser movido já no ventre, no útero, pela presença, pela ação, pela manifestação do Espírito Santo
Hoje nós fazemos isso quando uma mãe, quando uma mulher grávida está num ambiente como este, onde o Espírito Santo se manifesta. Ela está já levando o seu filho à presença de Jesus, a influência da presença do Senhor, a influência da ação do Espírito Santo. E se já começa ali a evangelização dos nossos filhos, qual não seria então a responsabilidade que temos de levarmos os nossos filhos sempre a ambientes aonde o Espírito Santo de Deus se manifesta? Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Que é para instruir a criança no caminho que deve andar. Porque até quando crescer, não se desviará deste caminho. Deus tinha um plano para o seu filho Jesus, mas Deus também tinha um plano para aquele bebê que se alegrou no útero de Isabel. E esse foi um questionamento depois, sabe? Que nós encontramos, vamos ler agora no versículo 66. Houve um questionamento, eu não vou contar toda a história, mas no versículo 66 diz assim: todos os que ouviram falar disso, do que tinha acontecido para o nascimento de João Batista, né? Todos os que ouviram falar disso se perguntavam: o que vai ser deste menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. O que vai ser este menino? Eu creio que toda a mulher grávida, todo o marido que está lá naquela expectativa do nascimento do seu filho, passa isso pela sua mente, a pergunta: qual será o caminho do meu filho? O que será que Deus tem preparado para o meu filho? Qual será que é a missão do meu filho? Como que o meu filho vai crescer? Como que ele vai se desenvolver? Que papel ele terá na sociedade? Que papel ele terá na igreja? Qual é o plano de Deus? Essa pergunta que é feita aqui. O que vai ser este menino? Eu creio que todos nós já passamos por isso. Eu creio que talvez isso seja a preocupação de cada mãe e de cada pai, independente da idade do seu filho, independente se ele é um bebezinho, independente se ainda está no útero materno, independente se já é um menino, se já é um homem. O que Deus tem preparado para este meu filho? A Bíblia, ela mostra algumas coisas sobre isso, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso com alguns exemplos. E eu me lembro de Moisés. Quando Moisés nasceu, como que ele nasceu? O que ele era? Moisés, quando nasceu, ele era um escravo. Moisés, quando nasceu, ele era de um povo que estava escravizado. Ele tinha como destino para a sua vida ou ser morto por Faraó, ou, se não houvesse aquele decreto para a morte dos meninos, ele seria alguém que trabalharia como escravo. Mas Deus olhou com olhos de misericórdia. E embora Moisés tenha nascido num povo escravo, como que ele cresceu? Porque ele foi colocado no rio, a filha do faraó pegou, lhe deu um nome, o levou para o palácio. E embora tenha nascido escravo, ele cresceu como um príncipe. Ele foi preparado no palácio. Ele estudou tudo aquilo que um futuro faraó, um futuro rei, alguém que seria preparado para ser um líder lá naquele palácio,
Ele aprendeu sobre medicina. Tem gente que não sabe que Moisés era médico, né? Ele aprendeu sobre direito. Tem gente que não sabe que Moisés conhecia o Código de Hammurabi, como todos aqueles que eram preparados para ser rei. Moisés era um botânico. Moisés tinha aprendido de toda a ciência do Egito, que era o que havia de melhor naquela época. E embora tenha nascido como escravo, cresceu porque Deus agiu na vida dele como príncipe. E é interessante que, eu não sei se você sabe, mas os nossos filhos nascem como? Nascem como escravos. Escravos do pecado. Os nossos filhos nascem em pecado, escravos da carne. Os nossos filhos nascem escravos deste mundo. Mas Deus, na sua misericórdia, colocou ali uma mãe, colocou ali um pai, que pode ajudar os seus filhos a crescer não como escravos, mas como príncipes. Isso vai depender do lar, vai depender da educação, vai depender do tempo que você dá e dedica ao seu filho, vai depender do amor envolvido, vai depender da graça, vai depender de você trazer o seu filho para a igreja, aprender a palavra de Deus. Moisés nasceu escravo, cresceu como príncipe. Só que ele, para amadurecer, teve uma época na vida dele que ele fez uma coisa errada. Ele matou um egípcio, né? Quando brigava na defesa do seu povo. Ele teve que fugir para o deserto. E lá no deserto ele se tornou um pastor de ovelhas. Cuidava das ovelhas do seu sogro. E em meio àquele sofrimento no deserto, ele amadureceu, até que num dado momento ele tem um encontro com Deus, quando ele vê aquela sarça que pegava fogo e não se consumia, e Deus olha para ele naquele exato momento e diz assim: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é terra santa. E ali Deus diz: a tua missão é essa, porque você foi preparado na sua história para amadurecer, cumprindo a vontade de Deus. E assim ele conduziu o povo pelo deserto, obedecendo o chamado de Deus. Essa pode ser a história do seu filho também. Seu filho, ele pode nascer escravo, ser educado como escravo, ser educado na carne. Você pode dar a ele tudo o que ele deseja do melhor deste mundo. E ele nunca vai amadurecer para ser usado por Deus, na missão que Deus tem para ele. Mas você pode ensiná-lo nos caminhos do Senhor, a ter experiência com Deus, a caminhar nos caminhos do Senhor. E quando ele crescer, ele estará ainda servindo a Deus. Segundo exemplo é o exemplo de Samuel. Lembra que Ana não podia ter filhos e orou e pediu, e clamou, até gaguejando diante do Senhor. E Deus lhe deu Samuel. Só que quando Deus respondeu o pedido de Ana, Deus respondeu também a diversas outras necessidades. O filho era para Ana, porque Ana pediu, mas o filho tornou-se também o líder que o povo precisava, num período que a palavra de Deus não era pregada. E quando Samuel se levanta, a palavra de Deus voltou a ser pregada. Porque existe uma coisa: o filho que você tem não é teu,
mas é para glorificar a Deus. Samuel foi concedido a Ana, Ana se alegrou. E ela olhou para o Senhor e disse: Senhor, eu devolvo ao Senhor. Então Ana ganhou um filho, o povo ganhou um líder, a palavra de Deus voltou a ser proclamada e o povo teve uma liderança e comunhão com Deus. Essa tem que ser a história do seu filho. Deus lhe concede o filho para que você o prepare para ele. Por isso que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, para servir ao Senhor. Nós temos o exemplo de Abraão, que não podia ter filhos, e Deus lhe deu um filho. Quem foi o filho de Abraão? Isaque. E num dado momento, Deus disse: Abraão, me dê o seu filho, o seu único filho, o filho que você ama. E Abraão obedeceu, pegou o seu filho e o levou no monte, pegou um cutelo e ia sacrificar. Em obediência ao Senhor, ele entregou ao Senhor, até que o Senhor proveu o cordeiro para o sacrifício. E até hoje, quando pregamos o Evangelho, nós lembramos do Isaque. Que bênção, né? Que foi aquele filho. Hoje não se prega o Evangelho sem falar: olha, figurativamente Abraão entregou o próprio filho, só que não precisou sacrificá-lo. Mas o Deus Todo-Poderoso entregou o próprio filho e o sacrificou e o ressuscitou ao terceiro dia, porque filho é para glorificar a Deus, filho é para adorar a Deus, filho tem que ser a mensagem de Deus para este mundo. O mundo tem que olhar para o seu filho e ver nele a figura do Senhor Jesus. E nós temos finalmente o exemplo de Maria, né? Deus chama Maria e Maria, serva obediente, cumpriu o propósito de Deus. E alguém poderia perguntar assim: qual seria o caminho daquele menino? Um menino que foi rejeitado já no útero materno pelo próprio pai adotivo, José, né? José, quando viu Maria grávida, intentou deixá-la secretamente, mas daí Deus se manifestou num sonho, um anjo, e disse: não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E José creu. E depois Jesus teve que fugir, e Maria fugiu, e José fugiu, e fugiram para o Egito. Depois voltaram, foram morar no pior lugar que tinha. Eles sabiam que era ser rejeitado, mas mal sabia Maria que quando ela obedeceu e ela aceitou a missão de ser mãe do Salvador, ela carregava no seu ventre alguém que iria curar os cegos, alguém que iria fazer um paralítico andar, alguém que iria restaurar o leproso e colocá-lo novamente no convívio da sua família, alguém que iria entrar nos funerais e ressuscitar os mortos, alguém que tinha autoridade para falar aos ventos, e o vento e o mar o obedecia, alguém que tinha o poder de perdoar pecados, alguém que podia dizer para alguém: a tua fé te salvou,
alguém que teria a coragem de obedecer a Deus até a morte, e morte de cruz, e alguém que, ao terceiro dia, seria tão poderoso que venceria a própria morte para conceder vida a todos nós. Filho de Maria. Até diziam, não é este o filho de Maria e de José? Sabe, Deus não quer menos dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles podem ser as pessoas mais bem-sucedidas dessa terra. Eles podem tornar-se milionários. Eles podem ser reconhecidos pela mídia. Eles podem ser pessoas de uma alta influência na sociedade. Mas se eles não forem servos de Jesus, se eles não andarem com Jesus, se eles não cumprirem a missão que o Senhor Jesus tinha desde a eternidade planejado para cada um, nada eles serão. Por quê? Porque não encontraram o Salvador. Triste coisa é não poder se alegrar pelo fato de que os nossos filhos estão no caminho do Senhor. A maior missão de uma mãe e de um pai é conduzir o seu filho, a sua filha, na presença do Senhor. E depois olhar para eles caminhando sozinhos e ver, olha, estão caminhando e seguindo as pisadas do Salvador. E você se alegrar e dizer assim, olha, quando nasceu eu pensei, o que seria o meu filho? Qual seria o caminho dele? E o caminho dele se tornou o caminho do Senhor. Servo do Senhor. Que missão, hein? Ser mãe, ser pai. Que missão tremenda. Graças a Deus nós temos aqui as nossas mães, né? Hoje homenageamos as mães. Não vou falar tanto dos pais, mas que você possa olhar aí para o lado, para o teu filho, olha para ele. Olhar e ver um servo obediente do Senhor, que cumpre a vontade do Senhor. Alguém que já sentiu o mover de Deus, ainda quando estava no útero materno, e que no seu desenvolvimento, assim como João Batista, cumpriu e cumpre o propósito de Deus. Que essa seja a nossa missão e a nossa oração. E que os filhos honrem os seus pais, obedecendo e seguindo o exemplo. Honre a sua mãe. E valorize o caminho que ela te ensinou, desde pequeno, na casa do Senhor, aos pés do Senhor, adorando ao Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelas mães, ó Deus. Muito obrigado porque as nossas mães nos apontaram, nos mostraram o caminho, nos aconselharam, oraram e têm orado, nos
ensinaram a palavra e ainda nos ensinam. Nós te louvamos, ó Deus, e queremos agora invocar a bênção do Senhor sobre cada uma delas. E queremos pedir que cada um de nós, como filhos, possamos honrar os nossos pais, honrar a nossa mãe, obedecendo ao Senhor, porque ela nos colocou face a face com o Senhor, nos ensinando o caminho que devemos seguir. Pedimos então a tua graça, o derramamento do teu Espírito, Senhor, e que jamais um filho neste lugar, jamais, ó Deus, envergonhe os seus pais, que estejam sempre nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém.